Olá, senhoras e senhores, líderes 10X, sejam bem-vindos ao nosso mais um episódio do Lidera Mais Podcast. Aqui nós temos o objetivo de realmente poder compartilhar com você conteúdos de relevância sobre liderança, sobre gestão, sobre empreendedorismo. E aqui é o seu canal certo para que você possa crescer dentro desse conceito. Hoje nosso episódio aqui é diferente, hoje nós não temos convidados, então eu irei conduzir esse episódio aqui do início ao fim com vocês e nós vamos falar num assunto muito relevante aqui hoje, que é sobre liderança estratégica. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre liderança estratégica, eu quero fazer um convite para você ficar comigo até o final desse episódio. Bora lá? Posso contar com você? Então, dito isso, vamos lá fazer aquele alinhamento que a gente sempre faz. Você vai pegar o papel e caneta nas suas mãos para que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Todo episódio eu falo isso, né? Porque tem coisas que você vai pegar aqui e já vai aplicar daqui a pouco. Mas, perdão, mas tem coisas que você vai o quê? Revisitando esses conteúdos que você vai anotando aí, que talvez o seu cérebro, que a sua mente não vai fixar tudo ali. Então anota tudo, tá bom? Então você vai pegar também um copo de água e um Dorflex, porque pode ser que de tudo aquilo que a gente for compartilhar aqui, a sua cabeça vai explodir de tantos insights, de tantos aprendizados. Então eu não quero que você aí fique com dor de cabeça. Então coloca aí também um Dorflex aí do lado, tudo bem? Então, dito isso também, eu quero te pedir para você comente esse episódio, curta aí, vá lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você também possa se inscrever para que a plataforma ela possa entregar esse nosso conteúdo para mais pessoas e assim sendo nós venhamos conseguir potencializar essa nossa mensagem, tá bom? Então nos ajude também aí fazendo os 3 Cs, né? Comentar, compartilhar e curtir. Beleza? Então, dito tudo isso aqui, todo esse alinhamento aqui, eu quero agora aprofundar realmente no nosso conteúdo aqui, que eu quero compartilhar com você, que é você ser um líder mais estratégico. Então, todos os convidados que nós trazemos aqui, nós sempre abordamos sobre a liderança, sobre a gestão, sobre a equipe, sobre o empreendedorismo, e hoje eu quero focar ainda mais nisso. Na verdade, eu quero aprofundar ainda mais nisso aqui, gerar aí para você um conteúdo de extrema relevância que é sobre essa liderança estratégica, equipar você através disso. Primeiro, nós precisamos entender o que não é liderança. Liderança não é você mandar, liderança não é você, né, só direcionar, não é você mandar, mas liderança é você capacitar, equipar, desenvolver as pessoas que, a partir disso, você possa influenciar as pessoas a elas executarem alguma atividade, elas defenderem um propósito, uma causa, uma missão. Na verdade, a liderança não é você fazer, a liderança é você fazer. Fazer é fácil, agora é difícil é fazer. Então, um princípio inerente da liderança estratégica é isso, é você impulsionar as pessoas para que essas pessoas elas sejam excelentes, sejam alta performance naquilo que ela faz. E é sobre isso que eu quero aqui transcorrer todo esse nosso assunto com você. E antes da gente aprofundar bem sobre isso, eu quero compartilhar alguns erros comuns que nós vivenciamos aí entre nossa jornada aí de gestão, de capacitação, de consultorias, de mentorias e treinamentos, alguns erros comuns que alguns líderes ainda cometem. E o primeiro erro que eu quero compartilhar aqui com você é o erro de que da liderança, muitas das vezes, ela focar só na execução. Clésio, você está me falando que eu preciso sair totalmente operacional? Calma, não é isso que eu quero falar com você. Porque sim, vai ter liderança que ela vai estar ali um pouco no operacional, porque ela vai estar acompanhando as pessoas, ela vai estar acompanhando as pessoas na execução, mas aqui eu não quero falar aqui do líder pedreiro, que é aquele líder que coloca a mão na massa, sabe? Não, você já passou dessa fase. Você precisa ser aquele líder engenheiro, aquele líder arquiteto, aquele líder jardineiro que está ali para desenvolver as pessoas, que está ali exatamente para o quê? Apontar o destino para que as pessoas elas possam o quê? Executar, elas possam desenvolver, porque um aprendizado que você precisa ter aqui. Você como líder, quando você deixa de priorizar a visão a longo prazo e determinar as estratégias de longo prazo de execução, se você deixa de fazer isso, está lá no operacional, fazendo aquilo que o seu colaborador deveria fazer,
além de você estar roubando do seu colaborador a oportunidade dele desenvolver, dele se capacitar ou dele, né, ali ele conseguir performar melhor, você está negligenciando aquilo que alguém confiou em você. Ah, meu colaborador, Clésio, ele não vai fazer na mesma velocidade do que eu vou fazer. O meu colaborador, ele não vai fazer das mesma forma que eu vou fazer. Sim, eu quero concordar com você, né, que na primeira vez ele pode não fazer igual, na primeira vez ele não pode fazer tão rápido quanto você, mas você só faz da forma que você faz, você só consegue atingir a performance que você tem hoje é porque alguém confiou em você lá atrás para que você pudesse fazer tão bom quanto você é hoje. Então, é exatamente dessa forma, você precisa treinar, equipar as pessoas do que elas precisam fazer. E por que muitas das vezes ela não faz da maneira que você deseja? É porque nós podemos identificar talvez uma ausência de feedback. O que é feedback? É um presente que você pode dar para alguém para que essa pessoa ela consiga fazer mais rápido, melhor e possa se tornar aquela função mais fácil. Ah, vai ser mais fácil? Não é que se torna mais fácil, é porque as pessoas elas se tornam mais capacitadas para fazer aquilo que você está treinando ela para que ela possa fazer. Você está equipando ela para que ela possa fazer. O segundo erro comum que eu vejo de muitos líderes é eles centralizar todas as decisões. Centralizar todas as tomadas de decisões. Exemplo disso nós vemos lá desde lá da Bíblia, né? Quando o sogro de Moisés, Jetro, falou para ele que ele era muito centralizador e ele precisava fazer o quê? Descentralizar. Então aquilo que era mais fácil das pessoas tomar decisões, que ele poderia levantar, que ele deveria o quê? Levantar líderes que pudesse estar debaixo da liderança dele, que ele iria capacitar para julgar as outras coisas. Então, quando você é um centralizador e você não delega as responsabilidades, você como líder, você não vai conseguir performar da maneira que você deveria performar, porque quando você centraliza muitas coisas em você, o que acontece? Você vai ficar sobrecarregado. E talvez isso está acontecendo com você. Você é um líder que está se sentindo sobrecarregado. Por quê? É porque você está centralizando todas as tomadas de decisões em você. Você pode estar centralizando todas as tarefas em você. E isso, além de sobrecarregar você, a sua centralização, além de sobrecarregar você, isso vai estar e está impedindo o crescimento da sua equipe. Porque quando você faz, você deixa de contribuir para o crescimento da sua equipe. Então, a centralização, ela sobrecarrega você e, além de sobrecarregar você, ela impede o crescimento da sua equipe. E um outro erro muito crucial que nós vemos aí, que é repetitivos, muda só o endereço, tá, pessoal? O problema é o mesmo, mas que muitas das vezes muda só os endereços das empresas. Um erro comum também entre muitas lideranças é a falta ou a falha na comunicação. O que é a comunicação? Nós tivemos um convidado aqui muito importante, foi o Deck, ele trouxe aqui um insight muito poderoso. O que é a comunicação? A comunicação é você comunicar uma ação. Quando nós falhamos em comunicar a ação, aquela ação ela não vai ser, né, ela não vai ser da maneira que nós queríamos. Por quê? Nós temos uma demonstração ou uma comunicação confusa, que não é de fácil entendimento. E quando a nossa comunicação ela é uma comunicação confusa, ela não é muito clara, além dela provocar uma série de erros na sua empresa, ou na sua equipe, ou no seu processo produtivo, isso pode ocasionar em retrabalhos. E o que é retrabalhos? É custos que não estavam ali envolvidos na sua precificação, não estavam envolvidos ali no seu planejamento. Então, quando você falha em comunicar, nós temos dentro da equipe uma probabilidade maior de retrabalhos e de erro. Então, como comunicar melhor? Você precisa entender melhor
do perfil da sua equipe, de como que as pessoas entendem. Você precisa entender que tem pessoas que é visual, ela precisa ver, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas, e a partir disso você vai tratar as pessoas, o receptor dessas informações, de maneira individualizadas. Então, você sempre quando você delegar alguma coisa, você comunicar alguma coisa, como líder, você precisa conferir se a sua comunicação ela está clara para todos. Porque se não tiver claro para todos, nós podemos ter aí uma probabilidade de erro. Uma probabilidade de erro, né? E outro erro comum que nós vemos dentro aí das lideranças é o líder que falha no desenvolvimento do time dele. Afinal de contas, o ser humano, ele não cresce. O ser humano, ele desenvolve. Então, a falha que nós temos como líderes, ou talvez você empresário, é a falha de não desenvolver o seu time. Clés, eu vou desenvolver eles para que depois eles peçam demissão e vai para o concorrente ou ele vai para outra empresa. Você pode escolher, né, se você vai investir nele e ele conseguir performar na sua empresa e durar aí pouco tempo, ou você deixar de investir e essa pessoa ficar durante muito tempo dentro da sua empresa. Então, você precisa fazer uma análise de ganhos e percas. Então, sim, tem pessoas que não vai passar da fase com você, tem pessoas que vai até acertar a fase com você. Mas você, como líder, você precisa capacitar, você precisa equipar, você precisa desenvolver o seu time. Porque o não desenvolvimento do seu time, isso impede que a sua empresa ela cresça. Não adianta você cobrar de uma criança aquilo que você não treinou. Assim bem como não adianta você, como líder, como empresário, como gestor, cobrar da sua equipe aquilo que você não a treinou, aquilo que você não alinhou expectativa com ela. Então, isso são alguns erros comuns de algumas lideranças. São erros comuns e gritantes que muitas das vezes só muda de endereço. Muitas das vezes só muda de endereço. Então você precisa pegar esse papel e caneta nas mãos e fazer nota de tudo isso que eu falei com você, se você está cometendo esses erros. Agora, para que você possa desenvolver uma liderança estratégica, ela começa primeiro em uma mentalidade estratégica. Repito, uma liderança estratégica, ela começa primeiro na mentalidade estratégica. Loucura é você tratar todo mundo igual enquanto todo mundo é diferente. Loucura é você querer liderar da forma que você lidera, como você liderava 10 anos atrás, 5 anos atrás ou até mesmo 1 ano atrás. As pessoas mudam, as necessidades das pessoas elas mudam, o mercado ele muda. Então o líder, ele sempre começa o treinamento nunca acaba, nunca termina. Ele sempre começa porque o dia que acabar o treinamento, acaba a nossa performance, acaba o nosso desenvolvimento. Então, o caminho da liderança estratégica é ela ter uma mentalidade estratégica, ela enxergar no panorama em geral, ela tem uma visão a longo prazo. Então, isso é uma visão. Então, talvez eu poderia trazer aqui, né? Então, uma liderança estratégica é a capacidade da visão que ela tem de progresso a longo prazo. Quero abrir um parênteses para contar aqui uma experiência, uma história. Não sei se foi um treinamento ou um livro que eu li sobre a inauguração do parque da Walt Disney. E quando inaugurou aquele parque, o Sr. Walt Disney, que era ali o promotor dessa ideia, aquele que tinha a visão da ideia, ele já havia falecido. E o prefeito da cidade ali, na inauguração daquele parque, ele teve uma palavra e dentro da palavra dele ele falou: que pena que o senhor Walt Disney não vai estar aqui hoje para ver tudo isso pronto. Que pena que o senhor Walt Disney não está aqui para ver tudo isso pronto. Então, após o prefeito, a esposa do senhor Walt Disney, ela teve essa oportunidade. E ela, antes dela transcorrer o discurso dela, ela pediu licença, né, o prefeito falou assim: quero pedir licença aqui, o senhor prefeito, mas o senhor falou que pena que ele não viu.
mas eu quero corrigir o senhor que antes de estar tudo pronto, ele foi o primeiro que viu. Ele foi o primeiro que viu. Por quê? O líder é aquele que vê o futuro e vem para o presente e começa a contar o futuro para quem está no presente. E ele continua, e ele consegue influenciar as pessoas para trabalhar no presente, para alcançar a visão futura que já está na mentalidade dele, na visão dele, que é a capacidade que ele tem de poder influenciar as pessoas. Então, você precisa ter essa mentalidade. Então, a liderança estratégica, ela começa o quê? Primeiro, na mentalidade. O líder estratégico, ele precisa ter métricas, ele precisa ter metas claras. Se eu chegar para dentro da sua equipe hoje, se eu chegar para dentro aí da sua empresa hoje, se eu perguntar o que as pessoas, se eu perguntar para os seus colaboradores, o que você espera dele, tá claro para ele? Ele tem uma meta ali, uma meta smart, ele tem uma meta específica, que é mensurável, que é alcançável e que é relevante ao longo do prazo? Isso é tangível para ele? Porque tem muitos líderes que cobram algo que ele não delegou, que ele não alinhou. Porque não, ele já era para saber, não, ninguém já era para saber nada. Porque se ele já soubesse, não era você que era o líder, era ele que estava sentado no seu lugar. Então, toda liderança ela precisa ter um alinhamento de expectativa e é necessário ter um placar envolvente. Qual é as nossas metas? Nossa meta? O que nós queremos alcançar? Essa meta precisa ser mensurável, ela precisa ser específica e ela precisa ser relevante ao longo do prazo. A propósito, você tem isso dentro da sua equipe? Você tem isso hoje dentro da sua empresa? Se não tiver, já começa aí agendar uma tarefa para que você possa aí, mensurar isso e colocar a meta a partir de hoje, beleza? E para que você possa ter, né, esse caminho da liderança e estratégia, além de você ter essa mentalidade estratégica e ter essas metas claras, você precisa trabalhar muito a sua delegação. Delegar não é delargar. Uma delegação inteligente é você identificar pessoas talentosas para tal tarefas. É você colocar pessoas certas no lugar certos, porque uma pessoa certa no lugar certo, um talento certo no lugar certo, ela vai conseguir, além de ter um domínio sobre aquela tarefa, ela vai ser confiante ao fazer, ela vai ser mais produtiva naquilo, ela terá melhor e mais alta performance naquilo, e você vai ter pessoas felizes fazendo coisas que elas sintam-se pertencente a algo muito bem relevante. Então, você precisa trabalhar essa sua delegação inteligente. Mas só que tem líderes que eles até delegam, mas eles delargam. Então, confiar é diferente de conferir. Então, sim, você pode confiar no seu liderado, que ele vai fazer um excelente trabalho, que ele vai ser a melhor pessoa para fazer aquela tarefa, mas além de você confiar nessa pessoa, tal tarefa, você precisa também conferir. Porque a conferência no dia a dia é que faz parte da liderança, que é o monitoramento. Porque nesse monitoramento você identifica o que pode ser melhor, o que pode ser mais fácil, né? O que pode ser ali mais relevante. Então, isso depende dessa sua visão holística da liderança estratégica e do seu conferir e do seu monitoramento. E isso é que você precisa aplicar como um líder estratégico. Está fazendo sentido aqui para você? Se está fazendo sentido aqui para você, coloca aqui nos comentários até agora o que foi mais de relevante que você já assinou aí, já anotou aí. Coloque aqui para nós que depois eu quero ler o seu comentário e até mesmo ali respondê-lo, tá bom? Então, para que você também possa ser um líder relevante, um líder que venha a ser um líder que tenha uma liderança estratégica, é você ter essa comunicação assertiva. Quando eu falo de ter comunicação assertivas, eu falo de você ter mecanismo de se comunicar, você vai entender dos perfis. Então, tem muitas empresas que elas têm lá o moral da comunicação, tem as redes sociais corporativas, ela tem lá as comunicações internas. Então, são mecanismos de que a empresa ela tem de externar as comunicações delas
né, para dentro da empresa. Então, dentro da cultura empresarial, cada empresa ela tem a sua maneira de comunicar, a sua maneira de externar todos os comunicados, não é verdade? Mas você, como líder, dentro do seu dia a dia, você precisa ter essa comunicação assertiva, com reuniões eficientes. Tem muitos líderes que fazem reuniões para marcar outras reuniões. Não, cada reunião, quando nós falamos de comunicação assertiva, cada alinhamento que você tem, cada reunião que você tem, você precisa ter um protocolo daquela reunião. Você precisa ter ali uma ata daquela reunião. Porque antes de nós começarmos a outra reunião posterior a esta, nós vamos ver o que nós discutimos nas reuniões anteriores e quais foram um plano de ação que nós fizemos para aquelas reuniões anteriores e quais foram os resultados que nós já alcançamos e o que precisa ainda ser mensurado, o que ainda precisa ser tratado para que sim nós entremos na pauta dessas outras reuniões. Isso é ter um feedback construtivo, isso é ter um alinhamento de expectativa, isso é ter uma comunicação assertiva. Nós, como líderes e líderes estratégicos, não podemos falhar na nossa comunicação. Não podemos falhar no entendimento da nossa comunicação. E muitas das vezes eu já estive em reuniões, né, em mentorias, em treinamentos. Hoje eu atendo empresas, né, dentro dessa preparação de líderes estratégicos, com alguns programas que chamam-se PDL, que são programas de desenvolvimento de liderança. E vira e mexe, alguns líderes falam para mim, não, Clésio, eu não sou responsável, não. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que as pessoas entendem. Não, eu tenho que corrigir ele naquele lugar, sim. Além de nós sermos responsáveis por aquilo que nós falamos, nós somos responsáveis também por aquilo que as pessoas entendem. Porque significa que nós não estamos comunicando de maneira assertiva. Significa que nós não estamos comunicando de maneira clara para que o meu receptor ele tenha ali um pleno entendimento da minha comunicação. Porque a falha de comunicação ela pode interferir em todo o processo. A falha do entendimento daquela comunicação pode interferir em todo o processo. Quero abrir um outro parênteses aqui. Eu falei de Jetro lá atrás com Moisés, né, nessa falha aí da não delegação e da centralização. Eu quero falar aqui também da falha de comunicação de Adão para com Eva no jardim. Então, a comunicação, Deus falou. Não foi com a Eva que não poderia comer do fruto daquela árvore, mas Deus falou foi com Adão. E Adão, por ter essa falha de comunicação ali com a Eva, o que aconteceu? Houve desastre em todo o projeto ao qual Deus tinha preparado para a raça humana. Então nós vemos que a falha de comunicação, a comunicação não assertiva, não é de agora, é um problema milenar. Então, nós, como líderes estratégicos, precisamos cuidar não só daquilo que nós falamos, mas também cuidar do que aquilo que eu estou comunicando, se as pessoas estão entendendo a maneira que eu estou me comunicando. Por isso que você precisa entender a sua equipe. Dentro da sua equipe você vai ter várias pessoas e ninguém é igual. As pessoas elas podem ter os perfis parecidos, mas a maneira dela entender, dela se compreender, pode ser diferente, porque tem um ali que é mais analítico, ele precisa de dados, tem um ali que é mais dominante, que ele precisa de ver os resultados, ele é muito executor. Então, quando você entende dessas particularidades e dentro da sua equipe você vai entender as singularidades, a sua comunicação ela se torna uma comunicação mais assertiva. E dentro dessa sua comunicação mais assertiva, você precisa trabalhar o quê? Um alinhamento de expectativa, ferramentas de feedback, porque isso é uma construção, é um processo de alinhamento constante, de melhoria. E, por fim, como líder estratégico, você precisa ter um monitoramento de resultados. E eu assusto muito das vezes, quando eu chego em algumas empresas, que os líderes eles não trabalham com indicadores. Os líderes eles não trabalham com monitoramento de desempenho, com KPI, seja qual for o nome que você dá dentro da sua estrutura aí, da sua empresa. Porque se você falha, né, ao planejar, falha ao controlar, se você falha ao gerenciar, não se melhora aquilo que não se gerencia. E não tem como planejar, não tem como melhorar aquilo que eu não gerencio. Então, se você
precisa ter indicadores estratégicos diários. E esses indicadores estratégicos diários irá munir você de dados para melhor e maior tomada de decisões dentro do seu dia a dia. Mas, para isso, pessoal, você precisa, como líder, direcionar a sua equipe, porque nem isso não é claro para muitos. E talvez você, como líder, também isso não é claro para você. Mas aqui eu quero te dar uma instrução. Comece a monitorar os dados da sua empresa. Exemplo, se você é uma empresa comercial e você tem esse time comercial, então, para a meta que você deseja alcançar, quantas ligações que é necessário ter? Quantas reuniões é necessário ter? Então, você vai ter indicadores e dentro desses indicadores você vai trazer métricas para você. Cada reunião que nós fazemos de fechamento, nós fechamos 30%. Então, se eu quero aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar, então, o meu agendamento de reuniões. Porque quanto maior agendamento de reuniões, mais e melhor probabilidade de fechamento terá. Isso é o quê? Indicador. E esse indicador vai sempre te apontar quais são as melhorias que precisam ser aplicadas dentro do seu dia a dia. Está fazendo sentido para você? Então, isso é um caminho realmente da liderança. Esse é o caminho da liderança. E o líder, ele precisa, então, ter. Para que você, então, seja um líder estratégico, você precisa ser um líder visionário. Existe a diferença entre ver e enxergar. Tem pessoas que eles só enxergam o fator atual dele. Mas o líder estratégico, ele tem visão. A visão é uma fotografia que você precisa ter no seu futuro. Porque a visão, ela vai movimentar o seu planejamento estratégico. Afinal de contas, onde que você quer estar daqui a um ano? Não é pergunta coach, né? Não é pergunta coach. Mas é pergunta o quê? De visão de futuro. Né? Pergunta de visão de futuro. E você precisa ter essa visão de futuro. Abrindo aqui para o coach é o treinador. É ele que vai descortinar isso aí de você. Então, para empresas, ela tem esse planejamento estratégico. Tem que ter, né? Planejamento de curto, médio e longo prazo. Beleza, defini minha visão de um ano. Onde que você deseja estar daqui a 5 anos? Médio prazo. Onde você deseja estar daqui a 10 anos? Metas de longo prazo, visão de longo prazo. Porque quando você tem isso bem tangível aí, não sei qual é a estrutura da sua liderança, se você é um líder iniciante, se você é um líder intermediário que já tem aí de 5 a 10 anos de liderança, ou se você é um empresário, você precisa ter essa visão bem estampada, bem clara para você. Porque quando você tem isso bem claro para você e você começa a multiplicar isso para dentro da sua liderança, o que vai acontecer? As pessoas elas vão querer fazer parte de algo maior. Elas vão querer fazer parte de algo maior. Hoje pela manhã, eu estava em uma reunião estratégica e que um projeto ele é a nível Brasil e que eu tenho a honra ali de poder estar participando de tal equipe e ali se tocou, né, no fator de remuneração. Aí a pergunta é, quanto que você acha que pode ser a remuneração desse projeto? Quanto que pode ser? Só que quando a pessoa ela tem visão do futuro, ela não está preocupada com o que ela vai ganhar agora, porque ela quer fazer parte de um movimento maior do que o que ela vai ganhar agora não se compara com o que ela pode ganhar da visão do futuro. Então você ganha a pessoa não por agora, mas não para a visão de imediata, mas você ganha a pessoa para a visão que você apresentou dela do futuro. De onde nós queremos chegar. E as pessoas hoje, dentro do cenário que nós estamos, elas estão buscando por significado e propósito. E nós precisamos apresentar esse significado e propósito para essas pessoas. E como que eu trago essa pessoa para o meu lado? Apresentando para ela a visão de futuro. Então, para que eu possa ter essa visão de futuro, eu preciso planejar e agir com foco também a longo prazo. Com esse foco a longo prazo. Né? Então, nós vimos isso aqui, esses princípios essenciais para uma liderança estratégica, que é a visão. E essa visão ela precisa ser uma visão estratégica.
Então, se você não tem isso bem claro para você, anota aí, quer que seja até num guardanapo. Mas você precisa anotar isso, tirar da sua cabeça e começar a multiplicar para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E tem muitas empresas que elas já têm o planejamento estratégico delas, só que às vezes guarda assim só para dentro da alta direção. Você precisa multiplicar isso para os seus demais liderados, para que eles possam entender a causa que eles estão fazendo parte, para que eles possam entender os motivos aos quais nós estamos tendo toda essa regularização, todo esse treinamento, toda essa capacitação. Isso precisa estar claro desde a autodireção, desde a autodireção, quanto dentro da base operacional. Isso precisa estar claro, porque tudo aquilo que as pessoas fazem ou irão fazer dentro da estrutura empresarial, elas vão ver significado e propósito para aquilo ali. Exemplo, a pessoa lá da higienização, ela não só está ali higienizando, não, aquela sala ou aquela copa, não. Ela está fazendo parte de algo maior, que é a construção de uma visão a longo prazo. E ela precisa se sentir pertencente a isso. Mas para ela se sentir pertencente, nós, como líderes, precisamos fazer o quê? Multiplicar a visão. E contar para as pessoas como que ela é importante dentro daquela visão. Também que nós vimos aqui dentro dessa aula foi a importância da delegação, uma delegação eficaz. Quando você delega, confia e confere, você vai equipar as pessoas, você vai empoderar as pessoas, delegando para elas o quê? Tarefas e responsabilidades. Delegando para ela tarefas e responsabilidades. A sua confiança na pessoa e no profissional não é isenta da conferência. Então, ao mesmo tempo que você confia, você delega, você precisa conferir. Porque é a conferência que vai dar êxito ou não ao projeto ou delegação que você deu para ela. E a conferência, ela sempre vai vir acompanhada do feedback daquilo que ela fez, se vai ter um feedback construtivo, se vai ter um feedback ali realmente de potencializar a pessoa que ela já é, ou se vai ter um feedback ali de melhorias. Então, por isso que é tão primordial não só a delegação, mas também a conferência daquilo que você delegou. Para isso, você precisa ter essa comunicação transparente. As pessoas não precisam ou não deve ter medo, né, de você. Porque você precisa ter essa comunicação transparente, clara, aberta e alinhada às expectativas às quais você já trouxe antes. O líder, ele tem essa comunicação clara. Então, o líder estratégico, ele tem essa visão clara, ele tem essa delegação eficaz, juntamente com a conferência, ele tem uma comunicação clara e transparente com aquelas pessoas que estão, né, do lado dela. E o líder estratégico, ele tem monitoramento contínuo. Hoje, com várias ferramentas que nós temos de inteligência artificial, que o líder que não utiliza dessas ferramentas, ele é um líder que está defasado. Então, você precisa ter uma ferramenta e você precisa ter um monitoramento contínuo. Para quê? Para constantemente você acompanhar os progressos e, se necessário for, traçar novas rotas de acordo com o desenvolvimento. Então, monitore, tem indicadores, né? Então, todas as empresas que nós implementamos essa estratégia hoje, né, da liderança estratégica, toda empresa nós implementamos indicadores de gestão, onde todo setor ele desenvolve indicador e uma vez no mês, todo setor apresenta para toda a liderança. Porque daí todo mundo vê como que a empresa está indo, como que está se movimentando os resultados, por que é importante o compras comprar melhor e o financeiro ter ali realmente um fluxo de caixa melhor para o compras comprar melhor. Porque quando nós temos essa sinergia e integração entre os setores, quando eles entendem a performance de cada um, a entrega de cada um, e que isso vai desenvolver aí nos resultados melhor da empresa, a empresa ela começa a ser uma empresa autogerenciável, é uma empresa que começa a se performar, a crescer, e disso precisa começar conosco como líderes. Os líderes não é aquele que sabe de tudo.
O líder não é aquele que tem todas as respostas, mas o líder estratégico, ele precisa ter todas as perguntas, porque as perguntas que extraem os tesouros que ainda estão encobertos, os tesouros que ainda não foram descobertos, e as perguntas é que vai potencializar as pessoas às quais nós estamos liderando. E caminhando aqui para o final, eu quero que você venha exercitar a sua liderança. A partir de hoje, você precisa ter uma meta clara para o seu dia a dia. Uma meta clara, que seja tangível, uma meta smart, né? Que seja realmente mensurável, que seja atingível, que seja alcançável. Então, defina quais são os resultados que você quer gerar juntamente com a sua equipe. E você precisa compartilhar isso para ela. Então, isso eu estou falando de um líder setorial. Mas agora, se nós falamos de uma empresa, quais são os resultados que nós queremos colher no ano 2025? Para isso, quais são as ações que nós devemos fazer? Essas ações, quais são as ações que o setor tal precisa fazer? O setor de compras vai fazer? O que o setor comercial vai fazer? O que o financeiro vai fazer? O que o RH vai fazer? Então, nós temos um planejamento macro e dentro desse planejamento macro, cada setor ele vai ter um planejamento micro dentro desse setor. E ele vai definir quais são as metas que nós queremos alcançar. E alcançando essas metas, essa meta ela equivale ao alcance da meta empresarial no macro. Para isso, então, definir a meta. Daqui a pouco eu tenho o quê? Definir o meu plano de ação. Então, definir a meta, defino qual é o plano que eu vou exercitar para que essa meta seja alcançável. E dentro da meta, o que eu vou fazer? Dentro do plano de ação, você vai fazer a terceira coisa, que é fazer o quê? Delegar. Delegar. Quais são as pessoas que têm mais aptidão para fazer tal tarefa? E ao mesmo tempo que você vai delegar, o líder ele acompanha o progresso. O líder ele acompanha o progresso. O líder, ele desenvolve as pessoas e faz gestão dos processos. Né? Então, você precisa ter essa visão da liderança estratégica. Então, o gestor, ele só olha para o processo, para a melhoria do processo. Agora, o líder estratégico, ele precisa olhar tanto quanto a capacitação das pessoas para que as pessoas venham seguir o processo e o processo ele possa ser realizável, acompanhado e melhorado. Isso é uma liderança estratégica. Mas para isso tudo você precisa de ter uma comunicação. E essa sua comunicação ela precisa ser eficaz. Então o que você precisa fazer? Então, além de você definir uma meta, você vai definir as tarefas de tudo aquilo que você faz. O que você pode delegar? O que você pode terceirizar? O que você precisa eliminar? O que você pode agregar? E tem aquilo que é você mesmo, que você não pode agregar, não pode delegar, não pode eliminar. Tem aquilo que é você mesmo que tem que fazer. Então, feito disso, você vai delegar. Depois você vai fazer o quê? Essa sua comunicação eficaz, ela precisa ser através de reuniões. Você precisa ter reuniões de alinhamento e expectativas com a sua equipe. Alinhando com ela, o que precisa ser melhorado. Aí eu trabalho sempre com CPC, né? Com alguns feedbacks individuais, até mesmo coletivo. Pessoal, o que nós precisamos continuar fazendo? Isso. O que nós precisamos parar de fazer? Isso. Agora, o que nós precisamos começar a fazer? E isso vai trazer uma sinergia diferente para dentro da sua equipe e, ao mesmo tempo, isso vai trazer um alinhamento de expectativas. O que eu espero da minha equipe e a sua equipe vai ter o conhecimento do que você espera que ela faça. E dentro disso, cada um ali já vai saber qual é a tarefa que ele precisa executar, qual é a demanda que ele tem e qual é o indicador, o KPI que ele vai ter que apresentar para você. Isso precisa ser mensurável, isso precisa ser tangível, isso precisa ter prazo. Porque quando você não tem um prazo para tal coisa acontecer, tal coisa não acontece, porque aquele prazo ele tende a se prolongar. E por último aqui, para encerrar, você precisa acompanhar os resultados. Você precisa analisar os resultados da sua equipe, analisar os resultados da sua empresa
e identificar quais são os ajustes que precisam ser trabalhados. O que nós precisamos otimizar dentro desse processo. E se você fizer pelo menos 90% de tudo isso que nós compartilhamos com você dentro aqui desse vídeo, aqui dentro desse pouco tempo que nós tivemos aqui, tenho certeza que vai ser aí um momento de divisor de águas dentro da sua liderança, e tenho certeza que você não vai ser só um líder estratégico, mas que você também vai ter várias colheitas através dessa sua liderança estratégica. Então, se fez muito sentido para você, eu quero que, de novo, aqui te encorajar, você deixar os comentários aqui, né, falando para nós o que foi importante aqui, esse nosso episódio aqui para você. Se você também gostou desse nosso modelo, né, aqui desse episódio aqui individual, onde a gente trouxe um assunto específico, onde nós aprofundamos nesse assunto, falamos dos erros comuns, falamos aqui, aí nós entramos, né, de como que você pode aplicar, e por fim, nós trabalhamos quais são as tarefas que você precisa aplicar dentro do seu dia a dia, dentro da sua liderança, para que isso possa ajudá-lo, não só a você conseguir performar melhor como líder, mas você também conseguir melhorar os resultados da sua equipe como equipe, e ali também dentro do individual, trabalhando no desenvolvimento individual dentro desses seus liderados. Então, comente aqui para nós o que foi importante esse episódio, quais foram os seus maiores insights, inscreva no canal, pega esse link. Se você que assistiu esse episódio, você conhece uma pessoa, no mínimo 5 pessoas, que precisa também mergulhar nesse conteúdo, para que ele possa ser um líder estratégico, você vai pegar esse conteúdo, pegar esse link e vai disparar lá naquele seu grupo de WhatsApp, beleza? Então, dito isso, quero te agradecer você que nos acompanhou até o final desse episódio aqui. Quero te agradecer você que curtiu, que comentou, que compartilhou, e te aguardo aí dentro do nosso próximo episódio, porque aqui dentro da Nota TV nós crescemos juntos. Grande abraço para você, fica aqui a minha gratidão para você e te aguardo no próximo episódio.